Na Bíblia, encontramos relatos de indivíduos que teriam vivido por períodos de 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Contudo, surge a dúvida se essas idades são verídicas ou se as pessoas mediam o tempo de maneira distinta na antiguidade. Afinal, por que as pessoas alcançavam idades tão avançadas nos tempos do Antigo Testamento? Convido você a acompanhar este vídeo até o desfecho, pois é justamente sobre esse tema que discorreremos a partir deste momento. O primeiro passo que devemos dar é reconhecer que a Bíblia não oferece uma explicação para a longevidade das pessoas no Antigo Testamento. Ela meramente relata um período da história da humanidade em que as vidas eram extraordinariamente longas, ultrapassando os 900 anos. Esse período ocorreu antes do dilúvio, que dizimou a humanidade conforme descrito no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. Apesar de a Bíblia não fornecer um motivo específico para essas longas vidas da época do Antigo Testamento, estudiosos têm levantado algumas hipóteses. Algumas pessoas sugerem que, naquela era, a contagem do tempo poderia ser diferente. No entanto, ao longo da história, o ser humano sempre calculou anos em unidades de pelo menos 360 dias. Isso se deve à relação com os ciclos lunares e as estações. A título de exemplo, por volta de 5.000 a.C., algumas civilizações já adotavam calendários de 365 dias. Portanto, argumentar que as longas vidas eram resultado de uma contagem temporal distinta é altamente improvável. Outros argumentam que não se tratava de um método peculiar de medir o tempo, mas sim de uma descrição simbólica ou figurativa da vida das pessoas. De acordo com essa perspectiva, a longevidade atribuída às figuras do Antigo Testamento não refletiria a longevidade individual, mas sim a duração das dinastias. Entretanto, é importante destacar que interpretar as idades das pessoas daquela época como simbólicas em vez de literais não é a única abordagem para essa questão. Dentro do contexto bíblico, faz sentido compreender que, nas primeiras eras da humanidade, as vidas eram substancialmente mais longas, possivelmente relacionadas às condições naturais da época e, principalmente, a propósitos teológicos. Portanto, uma das conjecturas levantadas pelos estudiosos do assunto é que o Antigo Testamento relata que as pessoas desse período viveram por muitos anos devido às condições de vida que eram radicalmente distintas antes do dilúvio. Nesse contexto, sugere-se que a atmosfera da Terra possivelmente proporcionava uma proteção muito maior à vida, permitindo que as pessoas alcançassem idades tão avançadas. De fato, o livro de Gênesis parece insinuar que antes do dilúvio não ocorria chuva na Terra e que o planeta estava envolto por algum tipo de camada de água, criando um clima particular para aquela era. No entanto, com o dilúvio, as condições de vida na Terra sofreram mudanças profundas e essas características pré-diluvianas desapareceram. Defensores dessa hipótese argumentam que isso explicaria o porquê, após o dilúvio, as expectativas de vida das pessoas diminuíram. Surge então a pergunta: é possível comprovar essa hipótese biblicamente? Não, porque a Bíblia não é um tratado científico. Esse não é o propósito dela. Contudo, mesmo dentro da comunidade científica, existem vozes que sugerem que houve, em algum momento do passado, uma mudança climática significativa que alterou as condições de vida na Terra de maneira drástica. Além disso, dentro da linha de raciocínio de que as pessoas viveram por muitos anos devido às condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade também poderia estar ligada a uma pureza genética mais elevada nas primeiras gerações humanas. Nesse período inicial da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não haviam se desenvolvido. Muitas vezes, pessoas afirmam que esse tipo de assunto é mera ficção bíblica, com o objetivo de desacreditar os relatos da Bíblia. Contudo, não é tão simples assim.
Curiosamente, descobertas arqueológicas revelaram documentos antigos que também mencionam indivíduos que aparentemente viveram por muitos anos. Os registros dos reis da Suméria, por exemplo, fazem menção a figuras que teriam alcançado uma longevidade notável, antes de uma grande inundação ocorrer na Terra. Embora as idades dessas pessoas nos registros sejam em grande parte fantasiosas, é inegável que diferentes civilizações tinham a convicção de que na antiguidade as pessoas viviam por períodos muito longos. Apesar das possíveis variações nas condições de vida da época, é indiscutível que a longevidade de certos personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser interpretada à luz de um propósito teológico para suas vidas tão prolongadas. Isso sugere que, embora possam existir causas naturais ou circunstanciais, um aspecto central é o propósito teológico subjacente que motivou essas longas vidas. Antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito divino. Ao permitir que as pessoas vivessem por longos períodos durante essa era do Antigo Testamento, Deus possibilitou o desenvolvimento inicial da humanidade. Além disso, com as pessoas vivendo por muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações futuras. É importante lembrar que naquela época a escrita ainda não existia, e o conhecimento era transmitido por meio da tradição oral. Nesse contexto, as testemunhas originais desempenhavam um papel fundamental na preservação e integridade desse conhecimento. Por exemplo, com Adão, seus filhos e netos vivendo por centenas de anos, o conhecimento de Deus foi transmitido de maneira consistente ao longo da linhagem humana. Em outras palavras, mesmo alguém nascido 800 anos após a queda do homem no Éden, ainda podia conhecer pessoalmente o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes da revelação divina. Quando o propósito divino foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida humana foi gradualmente reduzida até alcançar os padrões normais de hoje. Houve uma diminuição progressiva na expectativa de vida, passando de 900 ou 800 anos para 700, 600, 500, 400 e posteriormente 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a máxima longevidade registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo, parece que as idades das pessoas ainda excediam 150 anos. No entanto, pouco depois, na época de Moisés, a média de vida estava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso ao afirmar que os dias da vida humana chegam a 70 anos, e alguns mais robustos podem chegar a 80 anos. Esse salmo é um detalhe interessante em relação à ideia de que, naquela época, os anos eram contados de forma diferente. Moisés, que também escreveu o livro de Gênesis, o qual contém os registros das longas idades, estava ciente de que sua própria época não mais testemunhava tal longevidade. Mesmo assim, ele fez questão de registrar as idades das pessoas antes do dilúvio, sem indicar que se tratava de uma linguagem figurada sobre a longevidade de dinastias ou clãs, e não de indivíduos específicos. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou essas idades de maneira intencional em um contexto histórico. Ainda que ele não tenha explicado detalhadamente o motivo das longas vidas das pessoas, seu registro parece ter sido feito com o propósito de relatar esses eventos de maneira literal. Se você ficou intrigado com as fascinantes reflexões sobre a longevidade das pessoas no Antigo Testamento e as possíveis explicações por trás desse fenômeno, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo envolvente e informativo. A Bíblia é uma fonte rica de conhecimento que continuam a nos desafiar e inspirar até os dias de hoje. Ao se inscrever, você terá acesso a mais análises aprofundadas e discussões fascinantes sobre diversos temas. Não perca a oportunidade de expandir o seu entendimento e se envolver em discussões enriquecedoras. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade de aprendizado e reflexão. Deus abençoe.